Então é isso, queremos agradecer, e nós estamos nessa campanha. É tão bom ver algumas famílias aqui, é muito bom ter vocês aqui conosco, é muito bom ter vocês de volta, e eu acho que nós estamos num ponto onde nós precisamos continuar falando sobre "tô pronto". Fala comigo assim: "tô pronto para reconstruir". Uma das coisas que você precisa saber é que nada acontece por um acaso, gente. É interessante que quando você não tem conhecimento de algumas situações, aí você chega uma notícia: fulano de tal separou. Como? Como é que eles podem ter separado? Gente, era um casal assim, assado. É porque a gente não sabia dos bastidores da relação. Aos nossos olhos, pode ter sido de repente, mas como nós não entendemos e não sabemos da história, a coisa foi acontecendo. A coisa foi acontecendo até chegar nesse ponto. Tem algumas coisas que são muito silenciosas, né? E quando elas acontecem, elas nos tomam de surpresa, né? de espanto, mas elas vão acontecendo. Quando você vai lembrar daquilo que Gênesis relata sobre Ló, fala que de tenda em tenda, ele chegou aonde, gente? A Sodoma e Gomorra. De tenda em tenda, ele chegou a Sodoma e Gomorra. De tenda em tenda, ele chegou a um lugar que seria mais tarde destruído. Ele chegou a um lugar que não era o lugar propício para ele e a família estar. Então, uma das coisas que eu quero que você pense comigo nessa noite, quando nós pensamos em falar sobre reconstrução, é que você traga à sua mente que aspectos da sua vida precisam ser reconstruídos. Aí tem uma outra coisa que você precisa se perguntar, é se você está pronto para dar os passos para a reconstrução. Porque existem coisas que acontecem, que estão acontecendo nas nossas vidas, que nós não queremos encarar de frente. Não é verdade? A gente foge. Eu fico lembrando do meu pai, quando descobriram o câncer de próstata que ele tinha. Eu lembro que alguns anos antes eu tinha falado para ele: pai, vai ao médico. O senhor nunca foi ao médico, a um urologista, vai ao médico, vai ver se está tudo bem. E aí ele só foi porque ele começou a sentir. E quando ele começou a sentir, não tinha muito o que fazer. O tratamento que ele foi submetido deu a ele uma vida de 7 anos. Mas se ele tivesse feito os preventivos necessários, talvez isso não teria acontecido, a vida dele podia ser mais prolongada. Então, uma das coisas que eu quero que você pense, e quando eu falo para você, eu estou falando para mim também, sabe, nós precisamos falar assim: eu preciso, mais forte, crentes, eu preciso enfrentar a vida. Quando você está com depressão, tudo que você quer é fugir da vida. Eu estou quase PhD nisso ultimamente. Tudo que você quer é fugir da vida. Tudo que você quer é ir para debaixo das cobertas e dormir, para ver se a vida passa, se o tempo passa, se os dias mudam, se a circunstância que você está inserido, está vivendo, acabe. Só que a vida precisa e exige uma resposta minha e sua, constantemente, diante dos desafios, diante das dores, diante das incertezas, porque é interessante que aquilo que é incerto, precisa de um enfrentamento seu, porque quando você enfrenta uma incerteza, você vai descobrindo em você uma força que você não imaginava ter. Eu fico lembrando do desespero da Aline Gomes, quando começou a pandemia, o desespero do Paulo Ricardo, ai, o que vai ser? E o coração, sabe aquele personagem que fala assim, e o coração dela desesperava. Calma, nós estamos em agosto de 2021, como Deus tem cuidado de Paulo Ricardo, como Deus tem cuidado da família, né? Tem um Jário aqui,
E eu fico lembrando, quando eu fui visitá-los, né? E gente, me deu um branco aqui. Tanto o Jairo como a Roberta, separadamente, sem saber o que Deus tinha colocado no coração deles, fizeram o mesmo procedimento, sabe? De ungir os umbrais da casa deles. E estavam lá convictos de que Deus ia guardar a vida deles e da família. E como Deus tem feito isso? Então, eu estou trazendo essas coisas na memória, porque diante das incertezas, precisa de um enfrentamento nosso, e a gente vai descobrindo que existe uma força, uma graça, que Deus nos dá, que vai além daquilo que nós podíamos imaginar. Quando você pensa em reconstrução, você precisa ter em mente o que causou a destruição, porque eu só reconstruo aquilo que foi destruído. Como obter os recursos para fazer frente a essa reconstrução? Com que mão de obra nós podemos contar? Essas foram algumas questões que tomaram a mente de um dos personagens bíblicos que eu gosto muito também, de Neemias. Essas foram algumas questões que tomaram a mente dele. E eu quero compartilhar com vocês, dentro do tempo que eu tenho, quais foram os passos que ele deu para essa reconstrução. A primeira coisa, reconheça a causa, aquilo que causou a destruição. Reconheça. Tá? Existe uma questão que a Bispa Ana fala muito quando ela fala para casais. Tem casais que só chegam a buscar ajuda quando o relacionamento praticamente já acabou. Por que não foram antes? Por que não reconheceram, gente, nós precisamos de ajuda nesse aspecto, nessa situação? E é muito interessante que quando Neemias toma conhecimento do que estava acontecendo com a sua cidade, com os seus compatriotas, diz a Bíblia, né? Neemias capítulo 1, a partir do versículo 3. Vou usar a NAA. Eles me responderam. Os restantes, ele indagou, né, como é que estava a cidade, como é que estavam os compatriotas. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, olha o que ele fez, fala comigo. Ele se sentou, chorou e lamentou por alguns dias. Deixa eu falar uma coisa. As coisas que acontecem e que têm acontecido no nosso país, no mundo, não têm nos quebrantado. Não tem nos quebrantado. É interessante como nós ficamos endurecidos. Eu lembro que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, uma das coisas que me chocava, era passar numa blitz e ver os policiais fortemente armados. Aquilo me agredia, porque eu me sentia praticamente um marginal. Eu falei, gente, o que é isso? Porque aquilo não era o meu cotidiano da cidade que eu vinha. Nunca tinha passado por uma, não sei como é que estão agora, né, que nós estamos há bastante tempo no Rio, não sei como é que está agora em São Luís, mas nunca tinha passado por uma blitz para ver guardas fortemente armados. Até mesmo o tipo de abordagem que algumas pessoas fazem quando você passa numa blitz. Eu acho interessante. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque com o passar do tempo, aquilo não agride mais você. O que chocava você, o que agredia você, o que, sabe, você se acostuma. Então, hoje, passar por uma blitz no Rio de Janeiro, com guardas fortemente armados, não me agride mais. Ver os carros policiais com aquelas armas para fora, não me agride mais aquilo.
Porque você vai se acostumando. Então, vocês estão entendendo? Você vai se acostumando com as coisas. E é interessante que as notícias sobre Jerusalém, sobre os compatriotas de Neemias, atingiram tão forte nele. Põe para mim o versículo na tela de novo, que diz que ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite. Olha a intensidade, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai, fizeram o que, gente? Pecamos. Eu e a casa do meu pai pecamos. Nosso nome oriundo como igreja, estar na nossa terra, vem de 2 Crônicas 7,14. Vem justamente de uma busca de Deus por uma nação, de um arrependimento, de uma busca de arrependimento por uma nação. Queridos, hoje nós como igreja de Jesus, precisamos fazer isso pela nossa nação. Não é só os políticos, não é só as pessoas de autoridade que têm cometido erros. Nós precisamos que eles são quem? Os nossos representantes. Em quem então erra? Quem erra junto com eles? Nós. Você entende isso? Porque nós demos legalidade para eles estarem na posição que eles estão. Então nós como igreja precisamos buscar a Deus pela nossa nação. Por isso essa conclamação a um jejum no dia 1º. Para buscar a Deus, para uma intervenção sobrenatural de Deus da nossa nação, mudando essas circunstâncias que nós temos vivido. É hora de nós, igreja, levantarmos com uma voz profética. É hora de nós, igreja, falar assim: nós sabemos sim em Deus o caminho da reconstrução. Não é hora de nós ficarmos só assistindo. Não é hora de nós nos escondermos. É hora de nós agirmos. Posso ouvir o seu amém? É hora de nós agirmos. Continua, por favor, querido. Põe lá para mim. Agora eu estou com o script aqui. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e de noite, ok? Eu e a minha casa, volta para o versículo 6. 7, isso. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Que homem? Ele termina concluindo: nesse tempo eu era copeiro do rei. Fala comigo, estratégia. Querido,
Fala assim comigo: eu estou no lugar certo. Você está no lugar certo para ser um agente, para desencadear toda a reconstrução que Deus quer trazer nas nossas vidas, na nossa vida como igreja, no nosso país. Eu quero que você entenda que você é um agente principal nessa história toda. Neemias estava no lugar certo. Interessante que ele fala assim: e eu era copeiro do rei. Ele estava perto de uma pessoa de influência. Ele estava perto de uma pessoa que podia abrir portas. Mas ele precisava de uma ação de Deus no coração deste homem, para que o coração dele fosse inclinado segundo a necessidade de Neemias. Então, quando nós pensamos em reconstrução, a primeira coisa é reconhecer a causa da destruição. É reconhecer para lá o que causou esse caos, o que causou essa situação toda. Um outro passo nesse nossa prontidão para a reconstrução da nossa história, da nossa vida como igreja, é: aproveite a oportunidade para adquirir recursos. Deus sempre abre uma porta para que os recursos venham, para que os recursos cheguem até nós, até você. A partir do capítulo 2, versículo 2, Neemias vai servir ao rei, e ele nunca tinha estado triste diante do rei. Então diz assim: então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo, e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu coração se a cidade onde estão sepultados meus pais estão em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você pede agora? O que você me pede agora? Então orei ao rei dos céus. Sabe aquela oração rapidinha? Senhor, por favor, me abençoa. Só que essa oração rapidinha, ela veio acompanhada de dias de oração e jejum. Deus o preparou para aquele momento. Naquele momento, assim: Senhor, agora, Senhor, é agora, abençoa em nome de Jesus, amém. Põe na tela para mim, criatura, obrigado. Não, volta ao versículo anterior, que eu me perdi. Isso. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quando vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for aquela situação, sabe, eu preciso disso, mas tem mais isso ainda. Então, se for ao rei, do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade, para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Fala comigo assim: a mão bondosa do meu Deus está sobre mim. Que coisa linda, gente. Dá um aplauso a esse Deus, por favor. Eu fico impressionado como as verdades de Deus encontram uma guarida no nosso coração.
essa certeza, essa convicção de Neemias, que a mão bondosa de Deus era sobre ele. Querido, não esquece em momento algum, que a mão bondosa de Deus é sobre você. Que a mão bondosa de Deus é sobre a sua casa. Não esqueça disso. Então, aproveite a oportunidade para adquirir recursos. E saiba como cavar em Deus essas oportunidades. Foi justamente assim que Neemias fez em relação ao rei. Um outro passo importante para a reconstrução. Todos precisam participar deste momento. Nenhuma reconstrução é feita solo. Ninguém reconstrói nada sozinho. A reconstrução acontece quando todos se dispõem a participar dela. Um relacionamento conjugal, ele só é restaurado quando ambos, homem e mulher, desejam esta restauração. A restauração só não dá certo quando um dos dois não quer. Então nada acontece sem a participação de todos. E nós precisamos acordar para esse momento. Estou acordando quem está dormindo. Em Neemias capítulo 2, a partir do versículo 17, diz assim, Neemias fala para o povo: então lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas, e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Diz assim, amém. Existe uma palavra, não sei se é todos de vocês usam, mas algumas pessoas de Friburgo usam, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Essa é a hora de estamos juntos de fato. Não é só aquele estamos juntos, mas você lá, Roberta, e eu cá, mas nós estamos juntos. Essa é a hora de nos juntarmos e nos misturarmos. De nos juntarmos e sermos de fato a força que essa igreja precisa ser para nós fazermos uma revolução. Que só minha mulher falou amém. Essa é a hora. Essa é a hora. Foi tão bom ouvir do Gustavo Castro o que Deus tem feito nesses dias no meio dos jovens. No tempo de oração que eles estão buscando a Deus todas as sextas-feiras. É tão bom estar na sala de oração e ouvir os testemunhos de que Deus está fazendo pelas coisas que nós temos orado. É tão bom ver o mover de Deus. É interessante quando você abre no capítulo 3 de Neemias, a partir do versículo 1, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Olha o que diz aí. Então o sumo sacerdote Eliacibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre dos Cens e a torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles Zacur, filho de quem, gente? Eu não li, eu não vi. Os filhos de Assaná reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas, os portões nos seus lugares,
com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, se você for ler esse capítulo todo, você vai encontrar muito essa expressão, ao lado deles. Ou seja, era o povo todo trabalhando, um ao lado do outro. Um ao lado do outro. Queridos, o que Deus quer fazer no nosso meio, chama todos nós para botarmos a mão na massa. Mesmo que não seja o seu talento, o seu chamado, fazer algumas coisas, em termos de alguns ministérios. Eu me lembro que quando, até eu ter o meu chamado específico, eu fazia tudo, gente. Eu fazia tudo. Até que Deus me mostrou, é isto aqui. Eu fazia tudo. Interessante quando você, o Gustavo está formando em psicologia, quando você faz psicologia, você vai descobrindo que a psicologia tem um leque assim de coisas. Um leque. E aí você pode até chegar com uma definição no seu coração. Eu quero ser terapeuta sistêmico familiar. Essa é a minha razão de fazer psicologia. Mas aí você vai descobrindo coisas, como por exemplo, cuidados paliativos. Eu amo isso. Amo isso. Antes de vir para cá, eu estava assistindo uma reportagem na CNN sobre cuidados paliativos. Falei para Ana Maria, isso me chama. Amo isso. Amo isso. Mas por enquanto, eu estou trabalhando para ser terapeuta sistêmico familiar. Por que eu estou falando isso? Porque existe um momento, gente, que a gente faz tudo. Tem horas, e aí chega o momento que Deus mostra para você qual é o específico. E neste momento, nós, como igreja Sal dessa Terra de Friburgo, sendo chamados para fazermos tudo. Não só aquilo que nós queremos e gostamos de fazer. Porque para reconstruir, queridos, Deus vai trazer as pessoas, mas depois que nós repararmos muitas brechas. Minha mulher está dizendo assim, precisamos de ajuda no Kids, para que os pais não precisem ficar com as crianças no braço durante o culto. Por último, para terminar, tenha a convicção da bênção de Deus sobre você. Tenha a convicção da bênção de Deus sobre você. Em Neemias capítulo 2, a partir do versículo 19, diz assim: porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos o que, gente? Bem-sucedidos. Vamos falar isso junto? O Deus... Espera lá. Vamos lá. 1, 2, 3. O Deus dos céus é quem nos fará que sejamos bem... É a certeza. Deixa esse versículo aí. É a certeza de que a bênção de Deus é sobre nós. De que você não está num barco furado. Deus está com você. Deus está conosco. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte e nem direito, nem memorial em Jerusalém. Existem algumas pessoas que se levantam para querer impedir a obra de Deus nas nossas vidas. Existem pessoas que se levantam para nos desfocar. Para nos desfocar. É interessante que nós gastamos muito da nossa energia com coisas
que não vão nos levar aonde Deus quer que nós cheguemos. É verdade ou mentira? Me lembrei agora de um personagem do Chico Anísio. Verdade. Pantaleão, era Pantaleão e Terta. Quem lembra? Gente, isso é da minha idade, não é possível. Bem, Ralph, você eu até que entendo, né? Eu até que entendo, mas tem umas pessoas aqui que eu não consigo entender. Sabe? Verdade. Nós precisamos ter essa convicção, essa certeza. Eu preciso ter a convicção do meu chamado. Eu preciso ter a convicção do que Deus tem para mim. Eu preciso ter a convicção do que Deus quer escrever através de mim. Porque deixa eu te falar uma coisa, crentes de plantão. Existe uma história escrita, que nós temos contato com ela todos os dias quando nós abrimos a palavra de Deus para ler. Quando você lê Atos dos Apóstolos, o próprio livro já diz o nome, né? já diz a que se propõe. Lá está o registro de tudo que Deus fez através dos apóstolos. Jesus escreveu uma história através dos seus discípulos. Jesus continua querendo escrever história, e escrevendo histórias. Só que Ele quer escrever histórias neste momento da história, através da sua vida, da minha vida. E você não pode esquecer disso. Existem pessoas aqui que têm contato com muita gente. Eu tinha uma amiga que era gerente de uma caixa econômica em São Luís. E eu lembro que meu pai trabalhava nessa época próximo dela. E uma das coisas que meu pai ficava impressionado era o comportamento daquela mulher. Ela exercia a profissão dela, o papel dela como gerente, mas lá em cima da mesa dela existia alguns folhetos com mensagens do Evangelho. E ela atendia coisa assim, você pode, quer depois, se você quiser depois ler isso daqui, vai ser muito bom. Prazer de estar com você. E todo mundo queria ser atendido por ela, pela gentileza que aquela mulher tinha. Mas ela estava ali e passava o dia e se aposentou pela Caixa Econômica, mas ela influenciou muita gente enquanto ela trabalhava. Entenderam o recado que eu estou dando para vocês? Vou vender um imóvel, arranje uma maneira de dar o teu recado. Eu dei aula durante 5 anos, né? Numa escola. E uma escola, não posso agora, você está na internet, você tem que cuidar com tudo que você tem que falar, né? Numa escola, e eu lembro que chegou o dia da Bíblia. E aí, a coordenadora chegou para mim e falou assim para mim, vai ter um momento na escola do dia da Bíblia, e nós queríamos saber se você podia falar. Foi a primeira oportunidade que eu tive para poder falar alguma coisa naquela escola. Eu falei, claro que eu quero falar, mas você só vai ter 10 minutos, assim, não se preocupa não, eu falo até em 1 minuto, mas eu posso falar. Mas, fora isso, a minha conduta, a minha forma de ser, a minha forma de me relacionar, falava para as pessoas do que eu cria. Eu quero que você entenda isso. Deus quer fazer uma história através da sua história. E Ele quer que você seja nesses dias, e eu também, agente de reconstrução na vida da sua família, na vida de outras famílias, na vida desta igreja, e aonde Deus colocar você e me colocar. Deus quer sempre encontrar corações dispostos.
encontrar corações que digam: estou pronto. Estou pronto. Fiquem de pé no seu lugar. Você que está em casa, eu quero pedir uma coisa para você nesse momento, ou você que está nos acompanhando pela internet. Se você puder ficar em pé no seu lugar, fica em pé. Porque se você está deitado, sentado, dependendo da maneira como você está, isso tira a sua atenção. E quando eu peço para você ficar em pé, eu quero que você esteja no sentido, mostrando uma atitude de prontidão, de despertamento, de dizer para Deus: vamos que vamos, Deus, vamos que vamos, vamos fazer uma história, vamos escrever uma história. Eu estou sonhando quando chegar o dia, de que essa igreja vai ser muito avivada. Diga, o povo vai dizer glória a Deus, aleluia, levantar as cadeiras para cima, já imaginou? Josi rodopiando, entende? Quero ver esse dia onde as pessoas se sintam muito livre em Deus. Quero que você ponha a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer porque nós sabemos que nós estamos vivendo um momento de reconstrução. Em toda a história que nós temos vivido como igreja, como país e como mundo. Um momento, Senhor, onde muitas pessoas não dão crédito a Ti, nem a Tua palavra. Onde muitas pessoas, Pai, acham que as verdades da Tua palavra já caducaram. São historinhas que não têm tanta importância. Mas nós que somos os Teus filhos, nós que somos a Tua igreja, Pai, sabemos, Senhor, que a Tua palavra é a verdade.